Olá, amigos. Espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Diogo Peixoto, sou farmacêutico, atuo na área de logística há pouco mais de 10 anos. Sou especialista em gestão da qualidade, sou Black Belt em Lean Six Sigma, sou coordenador do grupo técnico de logística aqui do Conselho Regional de Farmácia de Alagoas. E hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre a RDC 430. Não vamos conversar especificamente sobre cada artigo. Isso eu acredito que vamos deixar para um outro momento. E é isso, vamos conversar um pouquinho. E aí, para entendermos a RDC 430, precisamos voltar um pouco no tempo. A Anvisa, ela vinha pleiteando uma vaga no que chamamos de PIX, que é uma cooperação, um órgão internacional de cooperação entre os órgãos fiscalizadores de diversos países. Vamos dizer, a Anvisa hoje já faz parte, mas o FDA faz parte, a União Europeia, e é o Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme. Não é uma agência regulatória, ele não faz regulação de normas internacionais, mas ele faz o que chamamos de harmonização. Ele faz justamente essa troca de informações entre diferentes agências reguladoras de diversos países, a fim de instruir e mostrar quais são as melhores práticas que esses países estão atuando. Além disso, ele emite guias, justamente através dessas práticas, para deixar todos no mesmo nível. E aí, justamente lá em 2000, no final da década de 2000, 2020 mais ou menos, 2018, 2017, a Anvisa ela já começa a pleitear justamente essa vaga nesse PIX. E aí é onde entra essa reformulação, não só nas legislações com relação à distribuição, transporte e armazenagem de medicamentos, mas a própria RDC, que atua nas boas práticas de fabricação, também foi revisada juntamente com outras normas. A Anvisa, justamente para ser aceita, ela precisava dessas alterações. E a RDC, ela vem justamente isso. Na prática, significou que o Brasil adotou o mesmo nível de exigência, lógico, com a 430 e essas outras normas, dos países mais desenvolvidos, como a União Europeia, o Japão, os Estados Unidos, que garantem que esses medicamentos não percam a sua qualidade de ponta a ponta, ou seja, desde a indústria até o nosso cliente final, que seria o paciente junto à drogaria. E a 430 é uma norma de 2020, que está em vigor desde 2021, existe sim a 653 de 2022, que faz algumas alterações em alguns artigos, mas isso não vamos abordar nessa nossa conversa. E o que a RDC 430 faz? Ela trata das boas práticas de distribuição, armazenagem e o transporte de medicamentos. E o que são essas boas práticas? É um conjunto estruturado, esquematizado, vamos falar assim, de ações que essas empresas devem fazer para atuar na área de distribuição, armazenagem ou transporte de medicamentos. É o que chamamos, então, de qualidade mandatória. O que seria essa qualidade mandatória? Seria o básico, seria a base, seria o fundamento para que eu atue ou pretenda atuar nesta área. Eu devo observar quais requisitos estão estruturados na 430 e aí aplicá-los para que aí eu consiga desenvolver esse meu serviço de transporte, armazenagem ou distribuição, alinhado à RDC 430. E o PIX estrutura ainda a norma em 3 pilares fundamentais. O sistema de gestão da qualidade, o famoso SGQ, e aí não há como definirmos ou separarmos, o SGQ sem pensarmos na ISO 9001 e na 9000
Veja, vamos fazer aqui um pequeno disclaimer, tá? A 9001 é uma norma que a empresa, a organização, ela pode se certificar. Já a 9000 é o que chamamos do artigo 3º aqui na 430. Seriam os fundamentos e os vocabulários quando pensamos nessa área de qualidade. Lá na 9000, quando estivermos em dúvida sobre o que é uma não conformidade, o que é uma qualidade, o que é abordagem de processo, quais os princípios da gestão da qualidade, vamos recorrer à parte da 9000. Quando pensarmos numa norma para estruturar nosso sistema de gestão da qualidade, o SGQ, vamos pensar na 9001. E aí precisaremos estruturar a RDC 430, ou seja, nosso sistema de gestão da qualidade, observando o que é sempre uma boa prática, observando a ISO 9001. Atualmente, a 9001 versão 2015, mas já existe uma atualização vigente, está em draft, se não me falha a memória, lá na própria ISO da versão 2026. Mas não se preocupem, tá? Se vocês pretendem estudar a 9001 ou pretendem se debruçar um pouco mais sobre essa área de gestão da qualidade, podem sim utilizar a 9001 versão 2015, pois a versão 2026, se aprovada esse ano, provavelmente será no final do ano, tem um tempo aí para que as empresas se organizem e coloquem elas em práticas. E o segundo pilar nada mais é do que a organização e a infraestrutura. Nós falamos da parte física, lógico, quando falamos de infraestrutura, que garante o quê? A integridade dessa carga, desse medicamento. As áreas de recebimento e expedição, por exemplo, na norma, ela é bem clara, que elas precisam ser separadas entre si, para que não ocorra uma contaminação cruzada. E aí, quando observamos o operador logístico, que inclusive foi acrescentado na 430, pensamos que esse operador logístico, essa organização, estará atuando com diferentes segmentos, com medicamento, às vezes com placa solar, às vezes com produtos inflamáveis, produtos bélicos também, como eu já visualizei anteriormente em outras organizações que atuei. E justamente quando pensamos em compatibilidade de carga ou contaminação cruzada, isso deve ser observado, não só na etapa do armazenamento, mas também quando pensamos no carregamento do nosso veículo, na nossa roteirização. Por quê? Existe uma tabelinha e aí essa compatibilidade de carga, ela deve ser muito bem observada, pois não podemos, claro, transportar medicamentos com produtos de pintura, vamos dizer, tintas. Não podemos transportar medicamentos com materiais bélicos. Existe uma compatibilidade de carga. A RDC 430, ela fala num dos seus artigos justamente que essa compatibilidade de carga, ela pode ser feita de uma forma diferente. Existe um tratamento que chamamos de uma análise de risco, e aí, através dessa análise de risco, uma metodologia de análise de risco, podemos transportar determinados produtos com os medicamentos que anteriormente, quando observamos na lista, não eram compatíveis. Mas isso, lógico, através de uma metodologia muito bem estruturada de análise de risco. O terceiro pilar é a segurança e segregação. É obrigação manter áreas específicas, e a resolução é bem clara, justamente na seção de infraestrutura, que devem ser observados áreas específicas. Vamos falar o exemplo agora da medicamentos de portaria 344. Já temos aí a resolução, a portaria 344 desde 98, e a RDC 430 ela vem para reforçar que esses medicamentos devem ter uma área específica, devem ser segregados dos demais, devem possuir um controle de acesso. Além disso, os produtos devolvidos devem também separar, ou seja, quando eu observar o meu layout, o meu armazém, eu tenho que ter ciência do que é e o que não é. Por quê? A fim de evitar trocas, ou seja, o produto que estava em devolução ou estava para ser incinerado foi uma perca, eu não tenha a possibilidade dele ser reintegrado ao meu estoque de maneira física. Lógico, temos os nossos ERPs, os WMS, etc., que vão fazer a parte lógica informática, mas o meio físico também é tão importante. A RDC deixa justamente isso claro, que algumas áreas
devem ser observadas e devem ter controle de acesso ou separações, barreiras físicas entre as áreas que normalmente vamos utilizar para armazenar, para receber. Tudo isso é bem definido. Então, justamente esses são os 3 pilares fundamentais, vamos falar assim, da RDC. O sistema de gestão da qualidade, que teríamos pensando aí na garantia da qualidade, a organização e a infraestrutura, a segregação e a segurança dos nossos medicamentos. Além disso, ela fala da higiene, conservação dos veículos, a rastreabilidade de ponta a ponta, ou seja, de uma maneira prática falando, quando pensamos novamente num operador logístico, ele vai coletar esse medicamento no parque fabril, ou seja, na própria indústria. E aí ele coleta esse medicamento, faz o transporte da área da indústria até a sua base, uma das filiais que compõem o ciclo logístico dentro desse operador logístico, faz o descarregamento e faz a roteirização. E é justamente aí essa roteirização, essa descarga que precisamos ter uma rastreabilidade eficiente e segura. Pois, quando falamos novamente em medicamentos da portaria 344, eles requerem uma atenção maior, pois podem ser classificados como o transporte legal, o contrabando de medicamentos com uma classificação um pouco mais alta, ou seja, o transporte do medicamento ele deve ser rastreado e muito bem delimitado. Para isso, devem ser estruturados processos, e os processos, inclusive, devem ser mapeados. Os processos, e a RDC deixa claro isso, que impactam na qualidade não só do produto, mas veja, do serviço, devem ser mapeados e estruturados. E aí uma boa dica que a gente pode levar em consideração quando pensamos em mapeamento de processo é uma tríade que chamamos de riscos, padrões e processos. A análise de risco deve ser o ponto inicial. O que pode dar errado dentro do meu processo? O que pode dar errado com o meu medicamento durante o transporte até minha outra base? Eu tenho que garantir essa rastreabilidade. Como? E aí eu estabeleço padrões. Através desses padrões são estruturados os meus processos. A fim de quê? A fim de garantir a integridade dessas cargas. Quando pensamos em integridade, pensamos novamente na contaminação cruzada, mas também nas avarias, nos extravios, nos sinistros. Precisamos garantir que essa medicação esteja íntegra. E não só nas avarias. Falamos do monitoramento de temperatura e umidade. Isso agora se estende não somente à parte do nosso armazém, mas também durante o nosso transporte. Ou seja, precisamos garantir que essa temperatura e a umidade dentro do nosso baú, do nosso veículo, tenha uma estabilidade. Quando pensamos em carga seca, aquelas famosas cargas entre 15 e 30 graus Celsius, devemos estruturar não só barreiras ativas, ou seja, o meu termômetro, o termohigrômetro, o meu datalogger, mas também barreiras passivas. O meu isolamento térmico dentro do meu veículo, tudo isso deve ser observado para garantir a integridade do meu produto. E aí temos também uma terceira parte que chamamos de responsabilidade compartilhada e terceirização. Por que estamos fazendo uma correlação direta com isso? Muitas empresas, inclusive a indústria farmacêutica, ela terceiriza uma etapa do seu processo, ou seja, elas fabricam e aí posteriormente elas vão escoar esses produtos que foram fabricados para os destinatários, sejam eles de forma direta às drogarias ou através de um distribuidor. E aí temos uma etapa, normalmente, ou um transportador ou um operador logístico que faz esse transporte ou essa logística de medicamentos. E a RDC 430, juntamente com as boas práticas que já eram relacionadas ao PIX, que o PIX já observava isso anteriormente, ela traz e consolida o quê? A responsabilidade compartilhada, ou seja, a garantia de eficácia, segurança, rastreabilidade do meu medicamento, ela passa a ser compartilhada entre os elos da cadeia logística, da cadeia industrial e até mesmo
vamos falar assim, de uma maneira, uma visão mais sistêmica dentro da minha drogaria. Pois eu preciso observar todo esse fluxo do meu medicamento. E caso ocorra um possível desvio de qualidade dentro do meu produto, seja ele durante o meu transporte, ou seja, uma expulsão de temperatura, ou uma análise através do controle de qualidade da própria indústria, eu consiga rastrear e fazer essa logística reversa a fim de retirar esse produto com desvio de qualidade, ou seja, que não ocorra um malefício ao meu paciente. Essa responsabilidade compartilhada abrange todos da cadeia. O próprio laboratório, o transportador ou operador logístico, o distribuidor ou armazenador, o transportador, muitas vezes, do distribuidor e do operador e do armazenador, todos compõem isso aí. Além disso, o contratante, ou seja, a indústria contratou um operador logístico para fazer o transporte desse meu medicamento. Ele precisa estruturar o que chamamos de um acordo técnico ou o acordo de qualidade. E não só o acordo de qualidade, mas devemos qualificar e homologar esse transportador operador logístico. Por que, Diogo, você está falando em qualificar e homologar? Inicialmente, vamos qualificar o nosso transportador a fim de garantir que ele possui os padrões mínimos ou os requisitos da própria RDC 430, além disso, observando outros requisitos. Podemos citar um exemplo do próprio AVCB do bombeiro, da licença ambiental. Tudo isso faz parte da qualificação do nosso terceirizado. E depois, se qualificarmos esse terceirizado, precisamos homologar ele aonde no nosso sistema de gestão da qualidade. Mas não termina aí a etapa de qualificação e homologação. Não é porque a nossa contratante, o nosso terceirizado foi homologado no meu sistema que ele vai precisar sofrer uma requalificação. É importante observarmos que devemos estruturar um processo sistemático a fim de verificar se as entregas estão sendo conforme o previsto em acordo de qualidade. Além disso, é importante estruturarmos indicadores de qualidade para o nosso transportador. Não só para o transportador, mas devem ser observados os fornecedores que fazem parte ou que têm um impacto no nosso sistema de gestão da qualidade. Vamos dar um exemplo na parte de refrigeração. Se eu tenho uma câmara fria dentro do meu armazém, eu, consequentemente, vou precisar qualificar os meus equipamentos de refrigeração, ou seja, o meu ar-condicionado, os meus termohigrômetros, os meus data loggers, e para isso eu vou precisar também qualificar esse fornecedor e homologar esse fornecedor. Além disso, revisar de maneira sistemática o fornecedor, se as entregas estão sendo corretas, ou seja, todo fornecedor possui impacto direto no meu produto ou no meu serviço de maneira de comprometer a qualidade deles, eu preciso avaliá-los. É isso que eu tinha que conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um overview muito superficial, vamos falar assim, a respeito da RDC 430. E vale destacar que a 430 ela foi um passo decisivo para colaborar com a logística farmacêutica brasileira. Por isso, se você atua ou pretende atuar, faça a leitura integral. Não fique somente nesse vídeo ou em outros vídeos que temos disponíveis por aí. A leitura integral da resolução ela é muito importante, principalmente quando chegamos ali no artigo 3º, que já é no início da resolução, porque ele possui as definições do que é cada etapa que vamos observar dentro da própria resolução, ou até mesmo quando temos diálogos ou conversas ou reuniões dentro da nossa organização. Adequar-se a 430 não é uma questão de cumprimento legal, mas uma garantia, como eu falei, a qualidade mandatória de que o medicamento manterá sua eficácia e segurança para os nossos pacientes. Pois se você faz parte desse elo na cadeia logística, garanta dentro da sua organização, instrua a alta gestão, repasse essa informação técnica a todo o corpo
de gerente, encarregado, de estoquista, façam treinamentos, façam essa conscientização de que a norma não é nossa, de nós farmacêuticos, mas sim de toda a organização. E ela pretende justamente garantir a segurança e eficácia. Lembre-se que quando saímos da nossa organização, vamos normalmente a uma drogaria comprar um medicamento. E esse medicamento normalmente passou por nossas mãos que trabalham, que atuam dentro do setor logístico. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, indiquem para os colegas que fazem parte ou pretendem fazer parte da área de logística. Comentem aqui o que vocês acharam. Se vocês... Diogo, eu gostaria que fosse abordado um artigo específico, ou até mesmo a própria RDC 430, ela abrange muito, expandiu, vamos falar assim, muito a nossa atuação como farmacêutico. Porque ele implementa o sistema de gestão da qualidade, ele fala do sistema, validação do sistema computadorizado, ele fala do gerenciamento de risco, do mapeamento de processo, ou seja, existe hoje uma oportunidade muito grande para nós farmacêuticos atuarmos de maneira estratégica, de maneira a gerar valor dentro da nossa organização e da nossa sociedade. Por isso, se vocês acharem um assunto mais pertinente da própria 430, ou que façam uma correlação com a 430, deixa aqui nos comentários e podemos estruturar um vídeo um pouco mais elaborado, não uma conversa tão superficial e direta como tivemos agora. Espero que vocês tenham gostado, ativem o sininho, curte se vocês gostaram, e se vocês não gostaram também, podem sinalizar. Lógico, o feedback, tanto positivo quanto negativo, é sempre importante e construtivo para a melhoria contínua dos nossos produtos, do nosso serviço, que aqui é a nossa troca de informações.